Olá, estamos de volta para o último painel da sexta edição do IoT Business Forum, um evento que foi criado há 6 anos atrás para discutir como inovar e como criar negócios utilizando a tecnologia de internet das coisas. E nesse painel próximo nós vamos falar sobre o desafio da conectividade para viabilizar as aplicações dos negócios de IoT. Antes de começar, eu só gostaria de fazer um aviso que, ao final desse painel, nós estaremos sorteando os 2 kits oferecidos pela Fuse IoT, que consiste num Moleskine, num esquise e numa caneta. Então, ao final, quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, é só entrar no stand da Fuse IoT e se inscrever para participar do concurso. Também quero lembrar que todo o evento foi gravado, e depois que o evento terminar, nós vamos disponibilizar as gravações, e para isso basta vocês utilizarem o mesmo e-mail e senha que vocês utilizaram para se cadastrar aqui no evento. Como eu falei, a questão desse nosso próximo painel é discutir as diferentes oportunidades, as diferentes tecnologias, os diferentes desafios que se abrem também com a chegada do 5G para a internet das coisas, e os diferentes Opa, está cortando. Deixa eu voltar novamente. O próximo painel vai falar sobre desafios da conectividade para a criação de soluções de IoT, e vamos falar da expectativa da chegada do 5G e as opções que existem hoje para você garantir a conectividade das aplicações e soluções de internet das coisas. Então, para começar, eu vou chamar aqui os nossos painelistas. O currículo de todos eles está na plataforma, então, para a gente ganhar tempo, eu vou aqui declinar de descrever o currículo de todos eles, e gostaria de chamar agora, por participação do painel, o Edivaldo Santos, que é o Head de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ericsson, o Cláudio Calonge Soares de Sá, que é o CEO da Brixcom Business Technology, o José Almeida, que é o CEO da WND Brasil, e o José Felipe Otério, que é o vice-presidente da 5G Américas para a América Latina e para o Caribe. Eu gostaria de começar o painel com a apresentação do Edivaldo. Na sequência, nós teremos o Cláudio Almeida e o Otério, e ao final a gente estaria aqui apto a responder as perguntas da audiência. Na plataforma de vocês tem um formulário que basta vocês enviarem as perguntas ou para um dos nossos painelistas ou para o painel como um todo. Então, as perguntas já estão abertas, basta vocês utilizarem o formulário para enviar as perguntas. Bom, eu gostaria então de convidar, Edivaldo, por favor, pode dar início ao nosso painel? Sim, com toda certeza, o meu muito obrigado. Aqui o meu agradecimento pessoal em nome da Ericsson pela nossa participação nesse prestigioso evento da TI Inside, uma vez mais. E quero falar aqui um pouco a respeito de IoT, sob a perspectiva de 5G, uma vez que somos provedores desse tipo de tecnologia, né? Então, assim, é muito apropriado abrir a minha fala dizendo que o 5G ele não é pura e simplesmente mais um G, no sentido de a gente entregar capacidades de transmissão maiores. Ele é muito mais do que isso. A gente está falando aqui da satisfação de requisitos, como, por exemplo, latência próxima de zero, que é fundamentalmente importante para a gente viabilizar transformações industriais, como, por exemplo, no campo da indústria automobilística, o veículo autônomo. A gente está falando de robustez, de baixo consumo de energia, que é a satisfação de um requisito de sustentabilidade, e ultravelocidades que permitem transformações industriais que eu diria que o 5G pode oferecer, ou seja, ele permite a sofisticação do conceito de internet das coisas na forma que a gente conhece hoje. E essa foto ela mostra alguns exemplos, né? Ou seja, ela oferece tudo isso em condições absolutamente extremas e diferentes. A gente pode estar falando de uma multidão, por exemplo, acompanhando um espetáculo esportivo e fazendo uploads e downloads através da rede de telefonia celular, como a gente pode estar falando de um cenário completamente diferente no canto superior direito, que a gente está falando de Massive Machine Communication, ou seja, uma quantidade gigantesca de gadgets, de sensores conectados à internet, mas diferente do primeiro caso, não necessariamente todos eles concentrados numa única localidade geográfica. Tá? Agora, para que o 5G fosse essa plataforma de inovação por sobre a qual transformações disruptivas vão ocorrer, vale lembrar que há mais de 10 anos, fornecedores de telecomunicações como a Ericsson, operadores de telecomunicações
e diferentes indústrias de diferentes países se sentaram para fazer aquilo que seria uma wish list, ou seja, quais requisitos o 5G deve ser capaz de traduzir, de implementar, para que essas transformações industriais ocorressem em diferentes campos, como, por exemplo, não apenas a banda larga aprimorada, que eu já falei, mas também infraestrutura crítica, processos industriais, controle de tráfego com vistas a traslados rodoviários cada vez mais seguros, agronegócio, exploração de óleo e gás e tantas outras coisas, e aí você tem um ponto de interrogação no canto inferior direito, porque são coisas que nós sequer hoje somos capazes de dizer qual é o limite das transformações que o 5G pode oferecer. Tá? Então, aqui voltando para a questão da internet das coisas e tomando como base inovações que nós fazemos do Brasil, uma vez que o 5G tem participação ativa, o Brasil tem protagonismo na padronização, na pesquisa e no desenvolvimento dessas redes. A gente está aí trabalhando com 5G há muitos anos. Então, eu poderia dizer aqui, por exemplo, o uso de células compactas, né, as famosas small cells, que oferecem banda larga móvel, celular, em condições absolutamente adversas, para você construir redes dedicadas e fazendo uso de inteligência artificial aplicada, por exemplo, à visão computacional, muito utilizada no caso dos drones, dando vida a aplicações, por exemplo, para a indústria de exploração de óleo e gás, mineração, ferroviária, agricultura e tantas outras, fazendo uso de imagens para tomada de decisão acertada e feita em tempo real. A gente tem também aqui o proveito da nossa experiência com redes celulares, com redes móveis e ultravelocidades para fazer communication V2X, ainda na linha de traslados mais seguros, que é a comunicação veicular para qualquer coisa que esteja no entorno desse veículo. Os veículos que vão à frente, os veículos que vão atrás, semáforos e tudo isso para a gente dar vida a um conceito que a gente chama de cidades seguras, ou seja, frameworks para cidades seguras que vão muito além do veículo autônomo. Um exemplo seria rodovias chipadas e conectadas à internet que com seus sensores identificam um acidente num ponto qualquer dessa rodovia, manda um sinal eletrônico para o hospital mais próximo, que por sua vez desloca uma ambulância que está conectada à internet e que, fazendo uso de communication V2X, se comunica com semáforos para ter prioridade de tráfego, chegar mais rápido ao ponto do acidente e, com isso, aumentar a probabilidade de salvar vidas humanas. Né? Esse é um tipo de caso. Manufatura avançada ou indústria 4.0 é assunto estratégico para diferentes empresas e, por que não dizer, para diferentes nações. Não por outra razão, a manufatura esteve presente nas etapas de padronização, de definição de requisitos do 5G, e a gente tem um caso aqui made in Brasil, né, que a gente está falando de robótica em nuvem para manufatura avançada, que é um conceito que eu diria que é similar ao computador de $100 de Nicolas Negroponte, porque você remove a complexidade lógica dos robôs e aloca na nuvem. E mais do que isso, com a capacidade das redes 5G, você pode transformar esses robôs que deixam de ser estacionários e estáticos, passam a ser dinâmicos, passam a ser companheiros de seres humanos nas linhas de produção com diferentes funções. E mais do que isso, o custo do robô cai a ponto tal de que ele deixa de ser acessível financeiramente não apenas a mega conglomerados industriais, como, por exemplo, a indústria automobilística, e passa a ser acessível também para indústrias de médio porte, e por que não dizer até de pequeno porte. E o interessante aqui é que, na medida em que as empresas decidam por aumentar a sua produção, os robôs que vêm depois, eles herdam o conhecimento adquirido pelos robôs que chegaram antes, porque esse conhecimento está alocado na nuvem. Então, esse é um salto que a gente chama da indústria 4.0, que é capaz de se materializar com base nas capacidades das redes 5G. Esse aqui também é um outro caso desenvolvido por nós em Indaiatuba, e a gente está uma vez mais falando de um robô estacionário, e o que tem de revolucionário aqui é que, através das capacidades da rede 5G e também do uso de inteligência artificial e realidades mistas, notem isso, a gente está fazendo uso de tecnologias já consagradas no mundo dos gamers, trazendo aqui para trazer melhorias no campo fabril e evoluir para coisas que vão muito além do que o que eu mostro aqui. A gente tem um controlador fazendo uso de óculos Magic Leap, uma vez já consagrado na indústria de gamers, para controlar de Indaiatuba um braço robótico localizado em Kista, na Suécia, o que foi considerado pelo nosso parceiro que vende o robô
algo absolutamente inovador e revolucionário. Se a gente sair do campo dos robôs estáticos e ir para o campo dos robôs móveis, a gente tem um caso aqui que também faz uso de realidades mistas para que você controle o robô. E a gente tem um paradigma aqui, que é o paradigma das interfaces humano-robôs, que é um largo campo de pesquisa atual, haja vista a cada vez maior sofisticação dos robôs Fabris e uma dificuldade de encontrar pessoas capazes de operar esses robôs. Então você tem um ambiente aqui que é um misto do ambiente real e virtual e que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode intervir nesse build, que é esse misto do real e virtual, e você pode com isso oferecer atividades de treinamento para você diminuir o delta entre a capacidade disponível no mercado e o que você precisa para operar as suas linhas de produção, e mais do que isso, para você fazer interveniência 24/7 num regime similar ao Follow the Sun. A depender do número de fábricas que uma determinada indústria tenha no mundo, você pode, ao invés de ter esse especialista que é raro e caro em todas as suas fábricas, você pode tê-lo em 3 localidades diferentes para exercitar o Follow the Sun, ou se você não tiver uma presença espalhada no globo, você pode ter em uma única localidade, e com isso você tem saltos não apenas de produtividade, para você intervir nas linhas de produção, mas também você tem economias de custo, porque você não precisa ter abundância desse tipo de mão de obra que é cada vez mais difícil de se encontrar no mercado, né? Então eu queria falar também a respeito da evolução de tudo isso que a gente enxerga a gente chama isso de pilares de evolução dessa tecnologia e, consequentemente, da sofisticação da internet das coisas para além daquilo que a gente conhece hoje. Eu apresento aqui 3 pilares de mais de uma dúzia deles, né, que um deles é a internet dos sentidos, a internet dos pensamentos e a computação quântica. Então a gente continua a falar sim de IoT, mas a gente traz conceitos um pouco diferentes para sofisticá-la ainda mais. O primeiro caso é o da internet dos pensamentos, e a Ericsson tem convicção de que até 2030 seres humanos serão capazes de controlar objetos, mas não mais com o uso de joysticks, mas através do pensamento humano. E eu apresento aqui uma foto de um experimento que não é da semana passada, não é do mês passado, não é do ano passado, é um experimento de 2016 da Universidade da Flórida, e note aqui o que a gente faz. Não apenas a evolução das redes de telecomunicações através do 5G, mas também da evolução tecnológica em outros campos. Então aqui esse experimento tem como base interfaces cérebro-computador definitivamente não invasivas para controlar esses drones, e a corrida foi, em essência, o que está mostrado aqui na foto. Mas isso vai muito além disso. A gente está falando de maiores saltos de qualidade, de produtividade, quando a gente fala de indústria 4.0, e a gente pode extrapolar isso para outros campos também, como, por exemplo, o uso desse tipo de interface para oferecer um aumento na qualidade de vida de pessoas que possam ter nascido com dificuldades de mobilidade ou até, por que não dizer, com paralisia. Eu gosto de citar o exemplo de Stephen Hawking, que foi um dos maiores gênios da humanidade recente, da nossa história, e de imaginar o aumento na qualidade de vida que ele teria tido caso tais tecnologias tivessem estado disponíveis no século passado. Queria falar um pouco aqui de internet dos sentidos, né? E um caso aqui clássico é o caso do veículo autônomo, que numa situação normal, quando nós somos os condutores dos veículos, a gente lida muito bem com diferentes placas de sinalização em diferentes cores, pedestres e veículos se movendo de maneira absolutamente aleatória, faixas de pedestres e assim por diante. E o que a gente está falando aqui é de fazer tomada de decisão acertada em tempo real, dominando um dos fenômenos da inteligência artificial, que a gente chama de fenômeno da incerteza, que nada mais é do que essa tomada de decisão em tempo real, que é feita com base numa amostra representativa de uma situação real e não com base em todos os fatos que denotam uma situação real. E chegando aqui próximo do final da minha fala, e evidentemente vou estar à disposição para perguntas, quando a gente fala da internet dos sentidos, eu queria fazer um paralelo para um conceito que a gente chama de desmaterialização de alguns segmentos da atividade econômica global, que não é um fenômeno exatamente simples, mas também não é tão complexo. Aí eu queria fazer um paralelo. Quando as redes de telecomunicações eram capazes de trafegar por sobre elas apenas um sentido humano, que é o sentido da audição,
era preciso alavancar uma quantidade gigantesca de ativos extremamente caros terrestres para fazer uma transmissão ao vivo. Seja numa avenida, num grande centro, para dizer qual era a situação do trânsito ali, ou por que não dizer um espetáculo esportivo, uma final de um campeonato de futebol, de basquetebol, de voleibol e assim por diante. Vários ativos. A partir do momento que a rede foi capaz de transmitir 2 dos sentidos humanos, ou seja, audição e visão, e a gente pode comparar a quantidade de ativos necessários anteriormente com a quantidade de ativos que nós utilizamos hoje para uma transmissão ao vivo como essa, ou para uma transmissão ao vivo de uma rede social, ou seja, pura e simplesmente um telefone celular, porque todo o resto se resolve através das redes de telecomunicações. E na medida em que a gente possa passar outros sentidos humanos, como por exemplo tato, olfato e assim por diante, você tem uma explosão de casos para os quais você precisa de uma quantidade infinitamente menor de ativos, também dada a tendência da sociedade de consumir e de valorar cada vez mais bens que estão no mundo digital e não mais necessariamente ou exclusivamente no mundo real. E eu gosto de dizer também que, obviamente, a gente está falando dessa quantidade enorme de dados que são manipulados pelas redes de telecomunicações, então, a gente precisa vencer o desafio do modelo matemático da máquina de Turing e da mecânica newtoniana que formam a base para a computação de hoje. Todos os nossos computadores, computadores pessoais, laptops, servidores corporativos, têm como base o modelo matemático da máquina de Turing e os conceitos de peso, altura, velocidade, aceleração e energia do Newton. Então, a gente precisará se beneficiar da computação quântica que vai permitir com que o elemento básico da computação deixe de ser o 0 ou 1 alocado nos computadores exclusivamente, mas sim simultaneamente, e com isso a gente ter ganhos de capacidade de armazenamento desse volume cada vez maior de dados e também de processamento desses dados, para trazer transformações ainda mais sofisticadas do que aquelas que a gente é capaz de imaginar hoje. Então, eu concluo a minha fala aqui, passo a palavra aos demais com Imagine Possible. Imagine Possible é também sempre lembrar que o Brasil ele não é mero consumidor desse tipo de tecnologia, mas ele participa ativamente do desenvolvimento dessas sofisticadas cadeias globais que trazem a sofisticação dos conceitos de internet das coisas que todos nós conhecemos e apreciamos no dia de hoje. Meu muito obrigado. Obrigado, Edivaldo. Agora eu gostaria de convidar o Cláudio para a sua apresentação. Por favor, Cláudio. Ok. Claudinei e participantes, bom dia. Muito obrigado pela essa participação no evento. Eu gostaria de ressaltar e dar os parabéns ao Edivaldo, que colocou de uma forma muito completa toda uma tecnologia, o que está acontecendo. Eu seria até repetitivo se eu colocasse alguma coisa que ele acho, muito completo em tudo, né? Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa de conectividade, e conectividade de qualidade num país que tem uma extensão enorme, né? Então, esse é o grande problema. Então, eu vou falar um pouco, resumidamente, sobre a Briscoe e falar o que a gente está buscando e o que a gente está buscando para entrar profundamente nessa necessidade, o que está acontecendo hoje no mundo. A Briscoe é uma empresa de conectividade e inovação e podemos entregar muito mais, dependendo de projetos, né? Nós temos aí há 19 anos desenvolvendo soluções de conectividade para operações em regiões remotas, né? E temos a expertise dessas operações remotas e críticas que se tornam capazes de entregar soluções robustas, complexas e alto nível de qualidade em qualquer lugar do país, né? Aqui um pouco, vocês veem aí um pouco da nossa sede, da nossa estrutura tecnológica, né? E nós estamos aqui em Nova Lima, que é uma cidade, região metropolitana da Grande Belo Horizonte, e se tornando um polo de tecnologia e empresarial muito importante no estado de Minas Gerais, tá? Quem somos? Especialista em missão crítica. A nossa estrutura sempre pautou e focou em desenvolver soluções diferenciadas e críticas. Somos hoje uma referência nacional do mercado de energia elétrica, né? Que nos trouxe um posicionamento muito diferenciado, né? E o mercado hoje reconhece como somos especialistas em missão crítica
e como referência no setor. O posicionamento nosso, nós somos homologados pela Anatel, temos várias licenças, né? Somos o líder em conexão por satélite com a ANS, Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Somos há mais de 7 anos associados à BEORIC, que é a única empresa de tecnologia associada à BEORIC, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, no caso, energia renovável. E também somos associados à CAT, que é o 5º maior hub de inovação do Brasil. Nós temos uma estrutura à busca de correr e procurar inovar cada vez mais, estudar para atender. O negócio é consequência do que a gente consegue produzir, elaborar, estudar, né? Um pouco das nossas soluções, rapidamente, energia elétrica, nós entregamos todo esse tipo de serviços, né? As outras tecnologias também, que é agronegócio, mineração, infraestrutura, a mesma coisa, né? Todo o nosso trabalho é buscar uma customização para atender e desenvolver a demanda de qualquer cliente nosso, né? Então, nesses mercados aí. O diferenciais nosso é o que diferencia a Briscoe do mercado, porque ela chegou aí 19 anos, não é fácil em tecnologia. Essas empresas vão se renovar constantemente, ela morre, né? Então, a expertise, a excelência técnica, a robustez tecnológica, a implantação ágil é uma coisa importante, o monitoramento proativo, o alto padrão de atendimento e a customização. Isso são os diferenciais que, de fato, foi forte que nós chegamos até aqui, né? Nós atendemos do Oiapoque ao Chuí com o mesmo nível de qualidade, né? Que é hoje importante um país dessa dimensão e nós temos que atender em qualquer lugar. Um pouco dos nossos parceiros internacionais, a SES, a Eutelsat, a Spamar, são empresas satélites, são empresas líderes de mercado, né? E vou falar de cada uma delas rapidamente. A SES é a maior operadora de satélite telecom do mundo, em Luxemburgo, tá? A Eutelsat é a 3ª maior operadora de satélites do mundo, é uma empresa francesa, né? E a Spamar é do grupo Hispasat, uma das maiores operadoras de satélite da Europa e América Latina, é uma empresa espanhola, tá? Bom, telecomunicação exige modernização a todo momento, né? E o potencial de modernização de operações remotas é uma coisa que a gente busca a todo momento. Cada vez mais tentando implementar, descobrindo, buscando, para a gente melhorar e agregar o que a gente faz hoje. Segurança, para atender tudo aquilo que o Edivaldo falou, que, né, nós temos que ter vídeo monitoramento 4.0, com demandas de segurança operacional, patrimonial, e aquelas soluções abaixo, aí são soluções que a gente implementa e entrega, né? Parque conectado, são demandas de conexão de rede corporativa de dados, conexão de rede de telefonia, controle operativo, IoT e manutenção em campo. Cada vez mais, todos esses projetos grandes, principalmente na área de energia, eles têm uma escala, têm um tempo. Agora é o tempo, depois de instalado e funcionando, o que eu posso diminuir custo? O que eu posso operar com mais qualidade e com menor custo? O IoT vai proporcionar isso, né? Ações preventivas e preditivas, que é também outro grande diferencial nosso, né? Nós somos um monitoramento ativo, muito com ações preventivas e preditivas, que a gente acaba trabalhando os ativos do cliente, que muitas vezes o problema é a conexão, o problema é o satélite, e a maioria das vezes não é. A maioria das vezes são os ativos que param de funcionar e não existe um controle. Nós temos um controle de todos os nossos clientes, e o que quando acontece, a gente atua de uma forma preventiva e preditiva, tá? Soluções, rede LoRa, rede LTE, privada e alguma coisa mais. Um dos cases nossos, que a gente está aí desde a pandemia trabalhando em parceria, né, que é uma conectividade para o agronegócio, é o Campo Conectado. É um projeto da PUC, em parceria com o Inmetro e o BNDES. Lá a gente fez um laboratório não só na PUC, mas também junto aos locais onde vão ser instaladas essas soluções, para trazer tecnologia para o campo, né? Então, esse projeto é muito bacana na área de agronegócio e na área de saúde, tá? Aí, mais ou menos, um desenho do que a gente faz e trabalha, né? São as redes LTE, LoRa,
convergindo para uma versátil, ou banda KU, ou banda C, né, que a gente trabalha, né, o que embaixo a gente, os dispositivos de sensores são importantes no projeto, sistemas desenvolvidos pela gente, inteligência e decisões assertivas, buscando eficiência e produtividade, né? Aqui nós temos outros parceiros também que formam o nosso ecossistema, que é a Sophos, a parte de cibersegurança, a Comp, que é uma empresa de desenvolvimento de equipamentos para a área para o mercado de IoT, e a Intelbras, que na parte de vídeo, né? Vídeos desenvolvidos basicamente para os nossos projetos. Hoje a Intelbras já é dona da Comp, ela comprou a Comp, é uma empresa brasileira que tem crescido muito, e nessa área de IoT ela tem também desenvolvido muita coisa interessante, e é parceira nossa, em alguns projetos, principalmente o projeto do Campo Conectado. Futuro que a gente busca nesses 2 anos de pandemia, o que a gente pode agregar, diferenciar e continuar o nosso rumo, depois de 19 anos de vida, de luta, né? E aí a gente vem buscando, aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil, tecnologias que estão avançando e que podem, de fato, agregar e trazer um diferencial para a gente, né? No caso aqui, nós temos uma parceria em construção, né, com a Space Tech, a empresa da Dinamarca, né, que é uma empresa na parte de satelital de baixa órbita, né? Eu vou apresentar mais ou menos aqui um pouco um filmezinho do que seria isso, né? São pequenos satélites com 500 km de altitude, uma velocidade de 100 minutos, né? Que eles passam pelo globo terrestre e passam 15 vezes por dia, né? Captando essas informações. Basicamente, é uma solução muito interessante que cobre todo o globo, né? Não só uma região rica, mas uma região pobre, que não tem investimento para captar todas essas informações, no caso do IoT, né? Aqui nós mostramos um pouquinho desse mercado. Em 2020, esse mercado era aproximadamente 23 bilhões de dólares, né? Depois passou para 25 bilhões em 2021, e a projeção é que ele chegue a 2028 a 46 bilhões de dólares, se não crescer mais, né? Aqui nós vamos falar um pouco desse dispositivo, esse modem de custo interessante, portátil, bateria de longa duração, compatível com as redes terrestres IoT. E pode funcionar como um dispositivo IoT autônomo, né? Essa tecnologia ela vai permitir, mais ou menos, que a gente tenha de 5 a 15 pacotes de 100 bytes por passagem de satélite, entendeu? Vai permitir também que a gente possa enviar pacotes maiores, divididos em várias passagens de satélites diferentes. O tempo entre as passagens de satélites será de 5 minutos quando a constelação estiver pronta, no final de 2023, que serão mais ou menos 288 passagens por dia, né? Com isso, você vê o potencial que vai acontecer nessa área, a conectividade ganhando, subindo alto nisso, né? Tem armazenagem local de dados e software, inclusive usando um cartão de memória de vários gigabytes, né? Pode rodar um software local para definir quais os dados que devem ser enviados. E esse software está sendo desenvolvido por nós, em parceria com essa empresa de fora. Essa caixinha que nós estamos vendo, a caixinha do tamanho do smartphone, né? Ela pode receber dados de milhares de sensores, né? Então, na parte de não só agronegócio, saúde, e toda essa gama que o Edivaldo falou aí, você pode receber e pode, desde que eles sejam divididos em sorte de tempo, entendeu? Então, você pode fazer muita coisa. A caixinha tem um alcance de recebimento de dados dos sensores de 80 km², se colocado no alto, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está buscando investir, e outras também. Nós criamos, nessa época da pandemia também, uma nova diretoria, como a diretoria de inovação, que é a diretoria que busca novos negócios e também estuda as necessidades atuais e futuras, e que nos faz investir mais. Isso é um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu acho que falar mais profundamente, eu estaria repetindo o que o Edivaldo falou,
Nós somos a Briscoe, eu sou o CEO da empresa e estou à disposição para qualquer pergunta nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Agora eu queria convidar o José Almeida, da WND, para a sua apresentação. Por favor, Almeida. Microfone. Agora abriu. Bom dia, senhores, tudo bom? Muito obrigado pelo tempo, convite e pela recepção. Eu vou compartilhar aqui a tela nesse instante. Peço desculpa só pela... Pronto. Vocês devem estar vendo minha tela. Acho que ela já pode ser compartilhada. Estão vendo? Sim. Entrou. Perfeito. Eu sou da WND. A WND é uma operadora de IoT grande no Brasil, tem alguns projetos com várias centenas de milhares de conexões em alguns mercados, notoriamente água, rastreamento. Eu acho que são os maiores projetos da América Latina até o momento, tá? E eu vou tentar posicionar a tecnologia que a gente usa. Algumas tecnologias, na verdade. Antes de mais nada, para vocês entenderem o que nós queremos fazer, a WND opera uma tecnologia chamada Sigfox, francesa, muito parecida em grande parte com LoRa, também de origem original francesa. E a gente quer operar, no fundo, na parte de baixo da pirâmide. Você pode imaginar uma pirâmide de coisas conectadas, onde estão coisas aqui que magistralmente o Edevaldo mostrou, como drones, óculos de realidade virtual, sensoriamento de 3D. A gente acha que tem um mercado muito grande na parte de baixo da pirâmide, onde estão as coisas sem graça. Máquina de lavar roupa, cabeça de gado, empilhadeira, coisas desse tipo. A gente acha que esse nicho aqui, de baixo, é melhor atendido por tecnologias do tipo LPWA, que eu vou mostrar, tá? E deixamos os nichos de cima, certamente, para as tecnologias celulares e algumas outras, tá? Podemos citar o Wi-Fi 6, o iSAM vindo aí, tem muita coisa acontecendo. Rádio sempre tem mais do que um. E tecnologia de comunicação sempre tem um montão, tá? A nossa meta é atender esse mercado e a gente crê que está sendo muito bem sucedido, tá? Eu sempre cito meu físico predileto, o Richard Feynman, que concorda comigo. Ele diz que há muito espaço na parte de baixo da pirâmide. Ele não disse nesse contexto, mas eu uso, tá? Foi em outro contexto, mas como ele concorda comigo, eu uso. Tá? Tecnologias LPWA. Para entender bem rapidinho, cada tecnologia tem uma carinha diferente. 3G, 4G tem alta velocidade, 5G também, cobrem grandes áreas, mas tem um preço. Tudo você tem um preço, não tem mágica no mundo. Os teoremas da física continuam valendo. Então, para ser rápido, gasta mais bateria. Para ter distância, gasta mais bateria. Wi-Fi tem alta taxa de dados e preço baixo, mas a distância é curta. Bluetooth e Zigbee não gasta energia, não tem alta velocidade, a distância é curta. LPWA é uma tentativa de combinar algumas coisas, chacoalhar tudo isso e sair com um treco diferente. Nominalmente, sair com algo que cobre uma grande área, tem um custo muito baixo e consome pouca bateria. Tá? Esse slide aqui é um slide da Light Reading, que eu gosto muito, é antigo, e mostra 3G, 4G, 2G, 3G, 4G, em alguma medida 5G, indo sempre no sentido de mais velocidade e menor latência, às custas de bateria. Lá por 2010, 11, algumas empresas, entre elas eu, Sigfox e LoRa, tentaram um novo balanço, que é aquele balanço que eu acabei de mostrar. Vai ser mais lerdo, vai ter mais latência, mas vai ser muito barato e consumir muito pouca bateria. Esse é o equilíbrio que a LPWA tenta entregar. Tá? E você pode dizer, eu sempre gosto de ter uma piadinha, que foi um split, é uma divergência no caminho. Né? Um foi para um lado, outro foi para o outro, para atender fins diversos. Tá? Esse slide é mais técnico e talvez mais fácil de entender. Eu e o Cláudio temos uma coisa em comum. A gente atende nichos de mercado onde, ou por preço ou por cobertura, a gente domina. Tá? Versátil ainda tem lugar sim, onde não tem cobertura no mundo inteiro ainda. Tá? Eu trabalhei na Motorola, que tentou Iridium muito antes da hora, mas não tem cobertura no mundo inteiro ainda. Sempre tem lugar sem cobertura.
E tem lugares para isso. Esse slide mostra velocidades e ranges, tá? Tanto o satélite quanto o LPWA tem altíssimas distâncias de cobertura com data rates mais modestos. Não me peçam 1 gigabit, por favor. Tá? E eu cito o paper aqui, que é um paper bem interessante para ler, conceituando essas tecnologias. Tá? Aqui é outro jeito de ver, e vocês vão ver que a nossa meta tecnológica é servir distâncias tão grandes quanto de celular, tá? Com características bem próprias nossas. Assim, isso é muito importante para quem estiver nos vendo. Há uma tendência de quando você tem um martelo, tudo parece com prego, né? Quando você tem um martelo, você quer martelar coisas, tudo tem cara de prego. E no mundo tecnológico isso não é verdade. Esse slide aqui é da GSMA, que é a Associação das Operadoras GSM, antecessora provavelmente das coisas de 5G. E esse slide é de um paper de 2014 que mostra que para cada aplicação tem uma latência e uma velocidade admissível. Tá? Por exemplo, se você quiser tentar realidade virtual, realidade aumentada, internet tátil e direção autônoma, você certamente precisa de altas taxas de dados, você está pensando em 4G ou mais, 5G. Se você quer monitorar uma rede de sensores para ver o volume de uma caixa d'água, provavelmente seja o overkill. Tá? Tem coisas que funcionam e entregam o serviço que você precisa. A gente quer trabalhar nesse pedacinho de baixo, como eu já disse, tá? E a LPWA, que eu já mencionei, nasceu dessa constatação que as tecnologias celulares, em grande medida, estavam evoluindo no sentido das necessidades humanas no sentido de consumidores finais, tá? Baixa latência, muito Facebook, muito vídeo. LPWA é para máquinas, essencialmente para máquinas. Nenhuma tecnologia LPWA faz foto, ou faz vídeo, ou faz áudio. São telemetria. Tá? São redes de sensores. E daí eu vou tratar do elefante na sala. Né? E aí, como é que você fica com 5G? Eu acho que eu fico exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito. Acho que nada vai acontecer tão cedo com 5G. Há um potencial disruptivo muito grande em 5G em algumas aplicações, não necessariamente nas que eu tento servir, ou que o Cláudio tenta, ou que a Laura tenta servir. Uma coisa muito importante que a gente esquece, esse slide de novo é da GSMA, tá? Não é um slide meu, é um slide da Associação das Operadoras de Tecnologia Celular, essencialmente. Tecnologias tem entre 9 a 10 anos entre cada tecnologia, e ela gasta uns 18 a 20 para chegar no fim dela. Você está pensando, então, que até ela chegar no pico de utilização, está falando em 10 anos. 4G entrou por volta de 2014, eu lembro, eu estava na Nokia, e agora está chegando à maturidade, depois de quase 10 anos. 5G entrando agora, vai estar maduro, pronto para uso maciço em aplicações muito pesadas, provavelmente daqui a 10 anos. Até lá vai ter aprendizado de modem, vai ter aprendizado de um monte de coisa, a rede é complexa, tá? Mas ela vai crescer e amadurecer. Só não contem com 5G para aplicação maciça de IoT no ano que vem. Isso provavelmente não vai fechar a conta. Talvez seja até possível, mas provavelmente de custo errado. Tá? Uma coisa que eu falo para todos os clientes, eu acho que é muito importante. Tecnologia não existe no vácuo. Tecnologia existe por operadoras ou por entidades que as implementam. E uma coisa muito complicada hoje, que tem que ser vista, é o mercado de operadoras celulares, é um mercado em estado de, não confusão, mas numa transição muito profunda. Não tem mais onde enfiar celular no Brasil. A penetração de celulares é por volta de 1,2, 1,3 vezes o número de habitantes. SIM cards, pelo menos. Não estão todos em uso, mas está desse tamanho. E o mercado de M2M, hoje, para as operadoras, representa por volta de 1% das receitas. Não é um mercado que faça ninguém, na Vivo, na Claro, na TIM ou na finada Oi, perder o sono. E, principalmente, não dá para dar um serviço muito brilhante por 1% das minhas receitas. Eu tenho coisa melhor para fazer. Vender vídeo, brigar com o Facebook, brigar com Hulu, Netflix. Então, tem um dilema estratégico no mercado.
Mercado saturado de celular. Por que eu vou fazer M2M? O preço está definido por mim, essencialmente. $1 por ano por conexão. Esse é o meu preço mais baixo. E eu vou fazer isso gastando capex de redes, porque assim, em 4G e 5G, o que fala com máquina não fala mais com aparelho celular. É a primeira vez que isso acontece. NB-IoT e KTM, que são as tecnologias padrão para comunicação de máquina, não falarão com seu celular. Você tem que ir na radiobase cavar um pedaço de capacidade. Então tem um dilema estratégico. O quanto você pode esperar de foco de operadoras grandes de telecom, vou tirar da história operadoras privadas. Em mercado que é 1% da minha receita e que o ARPU é pelo menos 10 vezes menor que um ARPU, 10 a 100 vezes menor que o ARPU de um usuário comum, um cara que usa Facebook. Eu acho que não pode esperar muito foco nisso. Eu acho que já teve alguns resultados, né? NB-IoT, que foi a primeira grande aposta de IoT de celular, falhou miseravelmente. A NTT Docomo abandonou. Eu estou citando aqui na notícia da Light Reading também, estão disponíveis para vocês lerem. É uma história interessante. Tá? A oferta da NB-IoT é uma oferta estranha. Foi. Eventualmente se acerta. Teve uns problemas. E eu acho que o grande caso de uso de 5G, eu gosto muito desse artigo da Forbes, que foi algum tempo atrás, ele faz uma análise muito boa. Para entender 5G de verdade, você tem que entender que as operadoras americanas acabou a capacidade da rede. Eles deram planos de dados ilimitados para os usuários, não tem mais um bit sobrando na rede. Daí eu preciso de uma tecnologia nova. Esse é o grande business driver. As construções outras são legais porque elas são feitas em cima de uma nova tecnologia de alta capacidade. E terão espaço. Vai acontecer o drone, vai acontecer a telemedicina, mas isso é a ponta do iceberg. O iceberg maior é assim, eu preciso de mais capacidade de rede sendo operadora. Tá? E aqui tem alguns excertos desse artigo que eu recomendo a leitura, eu não vou torturá-los lendo esse excerto. E antes de mais nada, eu devo dizer, se você está pensando em 5G, hoje, espera um pouquinho, vai ter 6. Os fornecedores já estão falando em 6G. Tá? Esse slide é da Rode Schwartz, que está lá na ponta por fazer equipamento de teste, e haverá novas histórias. Esse pedaço da apresentação é o último slide, e é meio brincadeira, não estou recomendando de fato que você espere 6G. A minha única mensagem é a seguinte, o inimigo do bom é o ótimo. As soluções boas, usáveis, funcionais, com penetração de mercado, e a gente fica numa eterna discussão de qual que é a próxima tecnologia legal. Eu participei de 3 dessas transições aqui, de 2G, 3G, 4G. Não participei de 5G diretamente, estou fora das grandes operadoras e fornecedores de tecnologia. Mas olha o seu business case, converse com seus conhecidos, pesquise um pouco e vê o que está na rua. Talvez a sua solução esteja pronta, você não precisa esperar muito para tê-la. Tá? E eu sempre coloco o slide aqui, 6G is coming, winter is coming. Um dia chega. Eu gastei 8 temporadas de Game of Thrones para chegar lá. Senhores, muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. É só falar depois. Ok, obrigado, Almeida. Agora eu gostaria de convidar o Otero para a sua apresentação. Por favor, Otero. Já. Primeiramente, estou muito agradecido pelo convite aos organizadores deste importante evento e para as pessoas que estão olhando o evento, muitas desculpas pelo meu ruim portunhol. Próximo. Quem Somos 5G América é uma associação com distintos atores do ecossistema de tecnologia e telecomunicação. Como pode ver, temos fornecedores de serviço, desenvolvedores de tecnologia, operadores e muitos mais. Mas a diferença com outras organizações da América Latina é que nós estamos desde Alasca ao Terra do Fogo. Com operadores e empresas que também estão atuando nos Estados Unidos e Canadá também,
E outra coisa, nós só falamos da tecnologia, não falamos da dinâmica do mercado, não falamos de preço, tarifas, e isso é sempre atuamos com consenso. Próxima, por favor. Quando falamos com 5G na América Latina ou Caribe, e falamos das redes comerciais da 5G, a diferença com gerações anteriores é que a 5G arribou na região ao mesmo tempo que foram lançadas as redes de 5G em Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em 2019. A primeira vez que a América Latina e Caribe tem rede da 5G ao mesmo tempo que outras regiões. Anteriormente, com outras gerações anteriores, o serviço foi lançado globalmente em um país e a demora foi para 4G de 2 anos, para arribar na região com 3G por 5 anos, com a segunda geração por 6 anos. Agora, o lançamento foi ao mesmo tempo, mas eu tenho que falar uma coisa muito importante. São lançamentos muito pequenos, são redes com muito poucas exceções, com Ilhas Virgens, Porto Rico, agora Chile, que maiormente estão fornecendo serviços fixos sem fio. A coisa pode trocar, pode mudar agora com o lançamento ontem da maior rede da 5G da América Latina, em México, que começou a ofertar serviços móveis neste país. Outra coisa que é muito importante quando falamos de 5G, não estamos só falando de uma rede, estamos falando de um ecossistema com muitas tecnologias distintas que em sua combinação pode fornecer menor latência, tráfego de dados muito mais rápidos, e para isto precisamos ter no mercado as condições apropriadas para que a rede da 5G possa crescer e possa ter uma adoção apropriada, porque 5G significa um cambio total, um quebra paradigmático com o que foram as gerações anteriores. O 5G é a primeira tecnologia sem fio móvel que não aponta ao ser humano. O 5G aponta ao crescimento da internet das coisas, mas como complemento da outras tecnologias como o Wi-Fi, LoRa, Zigbee, etc., e utilizando as distintas plataformas tecnológicas disponíveis no mercado. A redes sem fio, cabos de fibra óptica, satélites, etc. Próximo. E outra coisa que é muito importante para lembrar quando falamos de 5G, sempre quando falamos das tecnologias móveis, cada geração tem um lapso da vida de 20 anos, mais ou menos, tem lançamento um ano 1, tem crescimento, adoção massiva um ano aos 10 anos, e madurez aos 10 anos, e tem desligação aos 20 anos. Agora mesmo o lançamento da 5G aconteceu em 2019, a começo da massificação da tecnologia nos mercados massivos deve acontecer mais ou menos na América Latina em 2025, 2026. Isto considerando que é a tecnologia móvel com mais rápido adopção e crescimento da história, muito mais rápido que a LTE, muito mais rápido que a LTE. O número de linhas que a LTE conseguiu em 2, 3 anos, 5G conseguiu em menos de 6 meses. Próximo. E por que eu falo de que a primeira tecnologia que aponta a internet das coisas? Porque uma das requisitos técnicos da IMT 2020, que usa standard, que usa o paráguas da UIT para 5G, é que
pode ter uma conexão de 1 milhão de aparelhos por quilômetro quadrado. Mais de 10 vezes, ou 10 vezes o que poderia ser conectado com 4G próximo. Mas o mais a qualidade mais importante de 5G não é a conexão, não é a latência, não é que a utilização mais eficiente do espectro, tudo são boa qualidade. O mais importante da 5G é que 5G vai ser o catalítico para impulsar a adoção de outras tecnologias, edge computing, inteligência artificial, robótica, IoT, analítica e computação da nuvem. Sobretudo, a IoT, computação da nuvem e analítica, que estes três componentes sempre vão juntos. Isso é a vantagem que 5G vai prover aos mercados da América Latina e sempre uns mais rápidos que outros. Próximo. E com o impulso das diferentes tecnologias, é que você vai ter um impacto das diferentes indústrias ou países da região. Por isso, a digitalização é o que a gente fala como transformação digital, os territórios inteligentes, economia 4.0, tudo isso é impulsado com 5G nos diferentes segmentos da economia e utilizando sempre outras tecnologias de apoio. Porque há que falar a verdade, nenhuma tecnologia pode fazer tudo em todas as partes. Você tem que ter em consideração qual é a estrutura de custos, qual é mais custo eficiente. Você pode considerar 5G em das faixas de espectro muito altas nas cidades como São Paulo, Minas Gerais, etc., mas não as zonas rurais. Então, você tem que complementar todas as redes da 5G com um backhaul apropriado. Cabo da fibra óptica nas cidades, zonas rurais, você micro-onda, pode ser satélite, etc. Próxima. E com isso, concluo. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutora, pela sua apresentação. Nós temos já uma pergunta aqui para o José Almeida. A pergunta é do André, da Mr. TC. André, José Almeida, você poderia citar se a WND trabalha na parte de utilities? Quais os tipos e uma ideia de quantas no Brasil? E se pode comentar algo na parte de medição de energia? Posso. A gente tem trabalhado em utilities, sim, mais facilmente por um monte de questão, talvez, comercial, água. A gente tem projeto de 90 mil pontos de água em São Paulo, que o nosso parceiro fornece para a Sabesp Telemetria. Tem mais um projeto vindo em São Paulo de provavelmente 50, 100 mil pontos e outro de 80. A Sabesp gostou disso, o que é bom, porque é tudo na cidade de São Paulo. Tem uma outra concessionária de água, que eu não posso citar o nome ainda, que a gente não divulgou o contrato oficialmente, onde a gente vendeu 125 mil conexões, tá? E em gás, a gente tem alguns projetos de gás com algumas empresas tipo Ultra, Super, essas coisas, para monitoramento de tanques de gás estacionários, tá? Em elétrica, a gente não entrou em medição, o mercado de micromedição de energia elétrica é novo, está se estruturando entre algumas tecnologias. Já teve 6LoWPAN, já teve Zigbee, agora estão pensando em Wi-SAN. Mas nós temos um parceiro muito bom, a Texis, que está fazendo sensores de falta, que são sensores não de secundária, mas de média tensão, 11.8, 16.9, que vem se tem energia passando ou não. São georreferenciados. Se der uma falta na linha elétrica, manda um caminhão mais rápido para arrumar. A Texis tem um projeto com a Enel de 6 mil sensores, se não me falha a memória, na cidade de São Paulo, e está fazendo testes em outras regiões. Essa área também precisa de regulamentação, né? Porque a área de energia elétrica é muito regulamentada, né? Nesse caso, existe também necessidade de regulamentação ou não? Não, é um overlay de telemetria, né? Energia elétrica, assim, na verdade, o overlay de telemetria atende a uma necessidade.
as operadoras têm KPIs, né, Key Parameter Indicators, que a ANEEL vigia. E um deles é o tempo sem energia e o tempo para voltar à energia. Então, esses projetos da Texi são para melhorar os parâmetros da ANEEL. Religar mais rápido e manter desligado por menos tempo. O overlay de telemetria em si não tem necessidade de regulamentação. Tem boas práticas técnicas, né? É porque eu sei que existe uma necessidade de você provar os investimentos que você tem feito na rede para poder até justificar o aumento de tarifa de período em período, né? Na verdade, todo o CAPEX de operador de energia elétrica pode se traduzir em aumento de tarifa se aprovado pela ANEEL. Tá? Mas não chega a ser uma regulamentação, é mais um modus operandi. Né? Eu faço um investimento de CAPEX, se a ANEEL gostar, ela aprova com aumento de tarifa. Perfeito. Então, uma pergunta aqui para o Edivaldo. Edivaldo, eu vi aqui na sua apresentação sobre as inovações aí, sobre o futuro, né? Uma das coisas que você apresentou ali me chamou a atenção, porque é parecido com o que hoje está se falando muito sobre o metaverso. Você acredita que o 5G será uma tecnologia que também será essencial para viabilizar essas aplicações do chamado metaverso? Eu diria que sim, o metaverso seria uma das diferentes transformações industriais que vão se alicerçar por sobre o 5G e várias outras. Porque, essencialmente, a gente está falando de atendimento de requisitos especiais, baixa latência, etc., e o que o metaverso faz é se apropriar da evolução tecnológica com sensores, etc., para ter esse build de inovação. Então, seguramente, será sim alicerçado por sobre as capacidades da rede 5G. Perfeito. Gostaria também de perguntar para o Cláudio. Cláudio, essa parceria com a empresa dinamarquesa, você tem um prazo? Como é que está o andamento do oferecimento desse serviço de satélites de baixa órbita? 2023. O Claudinei, até o final de 2023, nós estamos aqui numa etapa de testes aqui, né? E homologação também, e nós acreditamos, se tudo correr bem, final de 2023, nós estamos com uma constelação bem grande atuando, entendeu? E também outras coisas que vão agregando a isso. Eu coloquei um caso que já está mais adiantado, nós estamos já trabalhando em conjunto, olhando, mas tem outras coisas que também que vão convergir para o IoT também, entendeu? Porque o que a gente entende que o 5G ele não vai conseguir abranger um país como do tamanho continental como o Brasil, né? Então essas áreas que têm a necessidade, o agronegócio, a área de saúde, a área de infraestrutura e outros, precisam de estar com toda essa tecnologia embarcada funcionando, né? O 5G vai funcionar muito bem, a gente acredita, nas grandes cidades, né? Mas o Brasil, você tem apagões para todo lado. É a grande nossa dificuldade. Então, a gente quer atuar onde existem os apagões e que essa tecnologia embarcada possa ser utilizada em ganho, economia, em produtividade, entendeu? Quando você fala em apagões, a gente lembra da área de energia elétrica, né? Eu sei que vocês têm um grande expertise da energia elétrica. Como é que estão os projetos de vocês ligados à IoT na área de energia? Eu sei que vocês têm grandes clientes. Eles estão conseguindo ter um ganho de produtividade grande utilizando soluções de IoT, né? Qual que é o modelo de negócio que vocês estão oferecendo para essa área? Você escutou? Essa área... Não, eu não escutei, não. O que cortou, você me desculpa. Deixa eu podia repetir, por favor? Hoje, a área de energia elétrica, né, quando você falou em apagão, a gente lembra da parte de energia elétrica que está com sérios problemas no momento, né? Então, eu sei que vocês têm grandes clientes na área de energia elétrica, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo, se o ganho de eficiência e o uso de internet das coisas na área de energia elétrica está proporcionando uma diminuição de custo. Qual que é o modelo de negócio que está sendo adotado para uso de IoT nesse segmento? Olha, nós enxergamos, e eu estou te ouvindo, entendi agora, nós enxergamos que essa área é uma área que a gente tem uma
uma penetração muito grande. Nós fomos a primeira empresa a utilizar banda satelital, banda KU, nessa área, e ter a aprovação da ONS, né? E depois exploramos toda essa tecnologia, entendendo a sua engenharia de construção, para poder colocar nesses projetos e poder entender. Agora, hoje em dia nós temos um grande problema, que todos esses parques que estão aí funcionando, eles têm uma necessidade enorme de soluções em IoT para diminuir o custo de operação. Então, é uma grande busca, a grande atenção hoje que eu vejo, que os parques têm suas fases, né? Tem aquela fase de implantação, aquela necessidade de colocar toda essa estrutura funcionando, que é muito cara, e agora é a fase de manutenção. O Brasil tem uma particularidade, porque é um país de ventos muito positivos, então toda essa estrutura que foi criada, os aerogeradores, eles estão dando manutenção muito antes do que esperado, porque os ventos são maiores. Entendeu? Então, está se conhecendo agora a operação e as dificuldades dela. E uma das grandes necessidades de todos esses projetos na área de energia, eu estou falando assim, de renováveis, é que a estrutura tem que diminuir custo. E, para isso, ela vai precisar dessa tecnologia para poder baixar. Então, eu posso te falar várias coisas que a gente está pensando e estudando para baratear custo. Aí você tem a parte de eólica, você tem a parte térmica, você tem a parte de transmissão, você tem a parte de geração, entendeu? Tem várias áreas com diferentes necessidades, entendeu? Perfeito. Agora eu gostaria de perguntar para o Otero. Otero, o 5G América tem um papel importante aí no incentivo, na padronização, no desenvolvimento do 5G, né? Eu queria saber, na América Latina, se vocês têm algum projeto de algum laboratório para incentivar a criação de aplicações em 5G. Como é que é a atividade do 5G Américas em relação a incentivar e desenvolver a tecnologia de 5G na região? Obrigado pela pergunta. A 5G América trabalha com parceiros locais da América Latina, com distintas universidades, para apoiar seus esforços para a criação de aplicações e produtos com 5G, mas a parceria é prover informação para elas pessoas que podem compartilhar seu conhecimento localmente e também fazer conexão com outras entidades. Nós não trabalhamos diretamente no desenvolvimento dos serviços, mas fazemos como liaison entre distintas universidades. Por exemplo, agora mesmo estamos trabalhando com universidades em Costa Rica, Colômbia, Porto Rico. Estamos falando também com outras organizações, como o Centro de Engenheiros da Argentina, a Câmara da Infraestrutura Digital da Chile, para fazer conexões e promover o diálogo dos distintas entidades da América Latina que estão trabalhando para promover 5G e também para levar a eles os conhecimentos dos distintos membros da 5G América por meio da apresentação, por meio de workshops também. Isso é mais ou menos o trabalho que está fazendo o 5G América, porque estamos muito limitados em termos de explicar o que é a tecnologia e a parte da regulação e política pública, falar com o governo para explicar quais são as necessidades que tem o mercado para que você coloque 5G e sim, exagere esse modelo de negócio que você quer implementar com 5G, ser um sucesso. Isso é mais ou menos o trabalho que está fazendo o 5G na América Latina nestes momentos. Perfeito. Almeida, eu gostaria de conversar um pouco com você em relação a um papo inicial que a gente teve em relação à questão do Sigfox. Você falou que seria até uma oportunidade para esclarecer a situação da Sigfox lá fora, que não teria a ver com a atividade aqui no Brasil, né? Você queria falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Vamos lá. O modelo de Sigfox é provedora de tecnologia, no mesmo sentido que Ericsson, Nokia e Huawei provém tecnologia para operadoras, tá? Os canais para o mercado da Sigfox são as operadoras
das operadoras no mundo que não são a Sigfox, tá? Tem 70 e poucas operadoras, a WND é uma delas. Em cada país tem uma operadora e só uma. É um contrato de exclusividade. E os contratos têm previsões para casos de problemas de dois lados. Então, se uma operadora tiver um problema financeiro, a Sigfox assumiria. Se a Sigfox tiver um problema, as operadoras têm acesso à tecnologia que está em Scroll, tá? A Sigfox está em recuperação judicial na França. Ela abriu para compra da tecnologia e das operações dela no dia 2 de fevereiro. A última oferta é amanhã, até dia 25, depois de amanhã, até dia 25 eles aceitam ofertas. Semana que vem tem um comprador para a Sigfox. A gente estima que vai haver um comprador, ela vai sair da recuperação judicial comprado. Se isso não acontecer, as operadoras já se posicionaram para assumir os serviços usando os direitos dela. Então, não tem impacto operacional no mundo. Tem Alemanha, França, Japão, Hong Kong, Taiwan, Brasil, Peru, México, Colômbia, que vão manter as operações. Tá? Então, não tem impacto real para o serviço. Não haver descontinuidade de negócio, os clientes podem ficar tranquilos em relação à evolução da tecnologia e os serviços prestados. Sem dúvida. Perfeito. Edivaldo, eu sei que a Ericsson tem um grande laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui no Brasil, você poderia citar algumas das iniciativas que vocês estão fazendo de trabalhos inovadores no mercado brasileiro em relação à IoT e 5G? Sem dúvida alguma. Uma das grandes áreas de trabalho nosso, né, nós somos aí 400 profissionais no Brasil e a gente tem aí aproximadamente algumas centenas de profissionais dedicados à modernização dos sistemas de TI que vão dar vida a tudo isso que a gente fala das transformações de internet das coisas, tá? Essa é uma plataforma bastante robusta, o Brasil ele é protagonista. Outras áreas de protagonismo brasileiro global é a inteligência artificial. A gente lidera do Brasil forças-tarefas internacionais para trazer o conceito que a gente chama de Zero Touch Networks, ou seja, com essa explosão de novos casos de uso por sobre a rede de telecomunicações, elas precisam ser autônomas, né? Eu acho que o caso de negócio ele se fecha com uma quantidade menor de profissionais, ou digamos assim, para que não haja um aumento exponencial da necessidade de profissionais para configurar, parametrizar a rede, fazer uso de computação em nuvem, etc. A rede ela tem capacidade de fazer isso e o Brasil lidera essa força-tarefa global. E a gente também está presente no núcleo das redes de telecomunicações. Então, são várias áreas de protagonismo e a gente tem orgulho de dizer isso, né? Ou seja, uma vez mais, o 5G ele não é uma tecnologia para a qual o Brasil é um mero importador, porque ele tem protagonismo na padronização, na pesquisa e desenvolvimento das redes. É uma rede autointeligente, quer dizer, ela dá a sua própria correção, o seu próprio suporte técnico, suas atualizações, manutenção de forma autônoma. Exatamente, e com base nesse conhecimento, computação em nuvem, inteligência artificial, o que a gente faz é combinar conhecimento e experimentação para fazer coisas como as que eu apresentei aqui, né? Tanto do ponto de vista de communication, V2X, frameworks para cidades seguras, data planes, e olha, é uma infinidade de áreas para as quais a gente fala com muito orgulho que o Brasil é referência global. Inclusive, na nosso painel anterior de saúde, eles falaram muito das possibilidades do 5G na área de saúde, né? Sim. A possibilidade de viabilizar, principalmente, aplicações de missão crítica, como no caso de monitoração de UTIs, né? Exatamente. Então, uma vez mais, né? Casando a inovação com as capacidades do 5G, baixíssima latência ou latência próxima de zero, você passa a fazer cirurgias remotas com o uso desses robôs bastante sofisticados, e são cirurgias que são bastante críticas, né? Não são apenas aquelas cirurgias dermatológicas no joelho ou no cotovelo de cada um de nós, mas cirurgias mais sofisticadas de mais alto valor agregado, e você tem uma concentração de especialistas numa dada localidade, e ele pode prestar serviço a comunidades que talvez não tenham acesso à infraestrutura que é caríssima, né, dos mais 5.000 municípios do Brasil. Você pode ter esse tipo de prestação de serviço também, né, para fazer ultrassom de mulheres grávidas e tantas outras coisas, e a gente tem provas de conceito nesse sentido aqui também. É cirurgia de baixa latência, né? Até Sim. Aplicações do tipo cirurgias no coração, bastante sofisticadas, né? Sim. Perfeito.
Outra coisa importante que nessa área de conectividade é a questão da segurança, né? Hoje o tema de segurança não pode ficar fora de qualquer tipo de discussão, né? Então, eu gostaria da opinião de vocês, como especialistas em conectividade, como é que vocês veem hoje o grau de segurança que as redes oferecem no mercado, né? Qual o grau de segurança que os clientes podem ter na adoção das redes? Você quer começar, Edivaldo? Eu posso começar sim, e particularmente no caso do 5G, a gente faz trabalhos, a gente diz que no 5G ele nasce com segurança nativa, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente faz, né? A gente senta com os órgãos de padronização para diferentes temas, e um deles é segurança cibernética. Então, a gente implementa os melhores práticas de segurança cibernética padronizadas por diferentes órgãos de padronização. Agora, claro que isso é uma coisa que não é estanque, ela é dinâmica, então o que a gente tem de fazer é monitorar o estado da arte fazendo os pacotes de atualizações dos nossos sistemas, mas sempre trabalhando segundo esses padrões que são consagrados globalmente. Eu também tenho algum comentário a fazer. Redes de telecomunicação, em geral, são seguras, tá? Normalmente, a insegurança está nos dispositivos. E tem uma regra mais ou menos básica de segurança de informação, que é o do conceito de superfície de ataque. Dispositivos simples normalmente têm menos como ser atacado, eles não têm conexões sofisticadas, não tem nada rodando de RAM. Dispositivos complexos demandam mais trabalho, mas normalmente o problema grave de segurança está no dispositivo, não na rede. O pessoal sempre cita o caso das câmeras IP sequestradas. O problema não era a rede IP, o problema era uma câmera com baixa segurança que você podia instalar um software malicioso, entendeu? Era uma câmera chinesa, não me lembro a marca. Então, as redes, minha impressão é que todas as redes LPWA e coisas são bastante seguras. Essa rede que está sendo construída de Edge Computing, né, de data centers Edge, isso acredito que vai, de certa forma, garantir melhor segurança, né, para a rede e os dispositivos? Ou você acredita que aí quem vai ser atacado vão ser esses data center Edge? Eu acho que vai dar mais trabalho, você vai ter uma superfície de ataque maior. Exato, como você falou... Você tem que, boas práticas você vai ter que ter sempre. Perfeito. O 5G América tem algum trabalho em relação a essa questão da segurança das redes na América Latina? Sim, temos... nós fazemos distintos relatórios da tecnologia, tudo são livre de custo, podem ser baixados da página de 5gamerica.org, ou também podem visitar a página em português que temos, que é brechazero.com.br, que tem todos os relatórios da 5G Américas, mas os focados na América Latina, também focados no Brasil. E mais que uma página da empresa, é uma coleção de informação de como você pode utilizar redes sem fio para promover desenvolvimento. Nos termos de segurança, eu concordo com os colegas de Ericsson ND, que a redes são seguras, tem segurança nativa, tem mais segurança na rede de 5G que de 4G, mas o problema é mais na parte dos dispositivos, dos aparelhos, mas adicionalmente um dos maiores problemas é a engenharia social. As pessoas, a maior parte dos problemas de segurança não é por a rede, não é por aparelhos que estão conectados, mas por as pessoas que não seguem os protocolos de segurança implementados nas empresas. Isso é o maior problema que no Brasil e em qualquer parte do mundo. Perfeito. Bom, pessoal, estamos já chegando aqui ao final do nosso painel. Eu gostaria que você... Claudinei. Oi. Fala, Cláudio. Claudinei. Oi. Pode falar, Cláudio. Está me ouvindo, Claudinei? Estou te ouvindo, pode falar. Eu só queria enfatizar, essa nova tecnologia nossa, baixa órbita, ela tem criptografia fim a fim, entendeu? E nós também estamos desenvolvendo um trabalho junto à ONS
porque na parte de cibersegurança, porque vários requisitos vão sair nesse sentido para as usinas, né? E nós estamos estudando, trabalhando com desenvolvimento interno para poder estudar, e nós vamos ter etapas, degraus desse sentido. O Brasil ainda não tem uma cultura, é muito difícil você implantar isso, mas as coisas estão acontecendo. Quanto mais conectividade, mais problema na parte de cibersegurança, entendeu? E nós estamos preocupados e tentando desenvolver alguma coisa em paralelo, que é outro foco nosso, tá ok? Perfeito. Aproveitando que você está com a palavra, eu gostaria que você se despedisse da nossa audiência e agradecer a sua participação aqui no nossa 6ª edição do IoT Business Forum. Pode se despedir da nossa audiência, Cláudio? Eu gostaria de agradecer, prazer conhecer todo mundo, vou adicioná-los aí na minha rede do LinkedIn, para a gente futuramente conversar, conhecer mais profundamente, né? A Briscoe e a família Briscoe está à disposição, nós estamos aí com vários projetos aí interessantes e, de repente, podemos até agregar no futuro alguma coisa. Muito obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço. Divaldo, quer se despedir da nossa audiência, por favor? Sem dúvida alguma, eu queria uma vez mais agradecer a todos vocês o convite a Ericsson para participar desse evento espetacular e me colocar aqui à disposição de vocês, colegas de painel, mas também de todos que nos assistem, em caso de dúvidas ou qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Sucesso e saúde a todos nós. Perfeito. Obrigado. Almeida, quer se despedir da nossa audiência, por favor? Sim, claro. Olha, agradeço a T-Inside pelo convite. Obrigado, Claudinei. Obrigado à audiência que ficou com a gente nesse horário tão próximo do almoço. E foi um prazer estar com um painel tão seleto. Agradeço a todos. Manteremos contato. Valeu. Perfeito, obrigado. Otário, quer se despedir da nossa audiência? Sim, desejo, tenho muito agradecido com T-Inside por o convite e para a audiência, se você precisa mais informação da 5G América, de tecnologia, de espectro radioelétrico, modelos de casos de estudo, casos de exemplo de como a tecnologia está sendo utilizada ao redor do mundo, pode visitar a página brechazero.com.br. Toda a informação da 5G América para a América Latina está disponível em português. Okay. Tudo o que fazemos está disponível em português, pode visitar a página. Muito obrigado a todos e aos colegas também. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a participação de vocês nesse 6º painel, nesse painel que encerra a 6ª edição do IoT Business Forum. E espero revê-los no nosso próximo evento. Acho que teremos muito mais assunto para discutir, mas infelizmente nós já estamos aqui passando no nosso tempo. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de convidar a organização aqui para fazer o sorteio do nosso patrocinador. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Agora, tchau, tchau. Nós vamos sortear agora o brinde oferecido pela Fuse IoT, que consiste num kit com um bloco, uma Moleskine, uma caneta e um squeeze. O ganhador foi o João Batista Cardoso. João, nossa organização entrará em contato com você. Agora temos mais um kit oferecido pela Fuse IoT. Por favor. O ganhador foi Ricardo Camargo. Parabéns, Ricardo. Nossa organização entrará em contato com vocês. E com isso encerramos aqui a 6ª edição do IoT Business Forum. Mais uma vez, obrigado pela participação dos nossos painelistas, participação de toda a nossa audiência, e já convido para o nosso próximo evento, que será o SG Forum, que vai discutir a questão da sustentabilidade, que é um tema bastante importante, e espero revê-los nos nossos próximos eventos. Muito obrigado a todos e até a próxima.